Boas-vindas à nossa análise detalhada de hoje. Pessoal, a gente tem uma oportunidade fascinante de mergulhar num documento histórico muito singular. O relato de uma visão escatológica que aconteceu numa assembleia lá em Sutton, Vermont, em setembro de 1850. E o que torna esse texto tão cativante não é só o simbolismo, viu? É a estrutura. Estamos falando de um relato que estabelece uma cronologia absurdamente precisa dos eventos do fim dos tempos. Não é uma daquelas profecias soltas, abstratas. É literalmente um projeto arquitetônico estruturado do julgamento final. Cada evento tem o seu lugar e o seu tempo bem definidos. Vamos dar uma olhada passo a passo em como esse texto original constrói essa narrativa épica. Para entender a magnitude de tudo isso, a gente precisa adotar a perspectiva de um historiador observando um verdadeiro plano mestre celestial. É como se estivéssemos decifrando um mapa antigo que dita o destino do próprio cosmos. Beleza, vamos mergulhar nisso. O texto nos guia por uma sequência impressionante, começando no céu e terminando com uma transformação completa da Terra. O foco aqui não é o caos, mas a ordem. Uma ordem divina, meticulosa e ritmada no tempo perfeito. Dá uma olhada nessa macrocronologia. O ponto de partida exato, o nosso ano zero, rola bem no momento em que Jesus deixa o santuário. Logo em seguida, o relato conta que as pragas são derramadas. Mas olha só que interessante, a parte mais densa dessa linha do tempo abrange um período de 1000 anos inteiros passados dentro da Cidade Santa, com foco total na obra do julgamento. Só depois desse milênio é que a gente testemunha a dramática descida final, que acaba abrindo caminho para o período pós-milênio, uma terra completamente renovada. É super importante a gente manter esse roteiro em mente, porque cada detalhe da visão se encaixa como uma luva nessa linha do tempo estrita. Então, vamos para a fase 1, o início do julgamento e os livros. Com a linha do tempo principal na cabeça, a gente entra na nossa primeira fase oficial. Imediatamente depois do derramamento das pragas e da mudança dos santos para a imortalidade, a cena muda. Eles são levados com Jesus, recebem suas harpas, vestes e coroas e entram na cidade. E é bem aí, com todo mundo acomodado, que a grande auditoria cósmica começa. Para qualquer historiador ou analista jurídico, essa estrutura é fascinante. Esse julgamento celestial não se baseia em achismos, mas num sistema de arquivamento antigo e imensamente detalhado. O texto deixa claríssima a existência e a abertura de registros físicos. De um lado temos o livro da vida, guardando com todo cuidado as boas obras dos santos, do outro, em contraste direto, o livro da morte, contendo o registro das obras más dos ímpios. Está tudo documentado, tudo prontinho para ser revisado. É a imagem da transparência e da justiça registrada. Agora, o que é realmente interessante nessa estrutura toda é o mecanismo por trás disso. Afinal, como a gente avalia o livro da vida e o livro da morte? O relato introduz a figura do livro-norma, identificando de cara que é a Bíblia. Nesse tribunal cósmico, a Bíblia funciona como a métrica legal suprema. Os registros de vida e morte são diretamente comparados com esse livro-norma e é estritamente de acordo com ele que todo mundo é julgado. É a constituição desse universo literário em plena ação. Seguindo em frente. Fase 2. Observando os 1000 anos. Com a base legal dos livros já estabelecida, a visão avança na cronologia para descrever o processo em si. Se a gente colocar os óculos de um historiador testemunhando esse período, entramos naqueles vastos 1000 anos que se desenrolam no interior seguro da Cidade Santa. E o relato mostra os deveres judiciais com uma precisão cirúrgica, como a gente vê por aqui. E não é uma ação unilateral, viu? O passo 1 mostra os santos sentados em juízo, em perfeito uníssono com Jesus. O passo 2 envolve a passagem ativa do juízo sobre os ímpios mortos. O passo 3 já é a calibração da justiça, atribuir a punição exata de acordo com as obras feitas no corpo. E o passo 4, demonstra uma meticulosidade clerical impressionante. O que eles devem receber na execução final fica anotadinho ali do lado de cada nome específico. É um trabalho constante, focado e deliberado que preenche a duração exata desses 1000 anos antes de qualquer outra mudança de cenário. E aí chegamos na fase 3, a descida e o cerco. Bem no final exato desses 1000 anos, o registro histórico dá uma guinada para lá de dramática. A fase de deliberação interna lá no céu acaba, e a ação física retorna à Terra. A gente sai da sala de audiências direto para o campo de batalha. E a sequência é muito tática e rápida. Acompanhe a estrutura. Primeiro, a Cidade Santa é deixada para trás por Jesus, pelos anjos e pelos santos. Segundo, enquanto descem para a terra, os ímpios mortos são ressuscitados, trazendo a oposição de volta para a narrativa. O terceiro e o quarto passos trazem uma alteração topográfica gigante. Jesus fica sobre o Monte das Oliveiras e sobre o seu poder, o monte se fende ao meio, criando uma planície enorme.
quinto, a Cidade Santa finalmente desce e pousa nessa planície recém-formada. E em sexto lugar, como uma resposta imediata lá fora, o adversário mobiliza seu exército para tentar tomar a cidade. A tensão espacial no ar é perfeitamente descrita no texto original. E aí tem um ponto crucial durante essa descida impressionante, um detalhe profundamente comovente que a visão de 1850 destaca. O texto pontua que aqueles mesmos que um dia o traspassaram, ao serem ressuscitados, vão olhar e ver Jesus à distância. E o pranto deles não vai ser só por causa do poder absurdo que vão ver, mas porque vão enxergar fisicamente as marcas dos cravos nas mãos e nos pés dele e a ferida da lança ao lado. A narrativa enfatiza de um jeito lindo que essas cicatrizes não são mais marcas de fraqueza. No contexto do fim desses 1000 anos, elas se tornaram, e eu cito, a sua glória. O que nos leva à fase 4. As coroas e a glória. Enquanto o cerco vai se formando do lado de fora, a visão muda o foco de novo lá para dentro da cidade para descrever a majestade visual dos instantes exatos antes da execução do julgamento final. O texto nos dá essa citação poderosíssima. Enquanto a multidão lá fora se mobiliza, quem está dentro contempla a beleza do paraíso. O Salvador chama os seus com essas palavras cheias de afeto, a visão descreve o grupo se aglomerando em torno de Jesus e num momento de separação definitiva e absoluta, as portas da cidade são fisicamente fechadas. E é só depois que essas portas batem que a maldição final sobre o exterior é pronunciada. Isso ilustra brilhantemente o nível de detalhe visual no relato. Uma vez que as portas estão seladas, o foco sobe. Literalmente. Os santos usam asas para subir até o alto do muro da cidade e Jesus está lá com eles. A visão não diz simplesmente que ele usava uma coroa, ela descreve uma glória em camadas. A coroa de Jesus, incrivelmente brilhante, consistia em uma coroa encaixada dentro da outra, somando um impressionante número de exatas 7 coroas. E para não ficar atrás, a aparência de quem está ali no muro com ele é igualmente majestosa. As coroas que usavam eram forjadas do mesmo ouro puro, mas o texto acrescenta um detalhe fascinante. Elas eram cravejadas de estrelas. Além disso, a visão relata que os próprios rostos deles brilhavam com glória, refletindo perfeitamente a expressa imagem de Jesus. Formava-se um quadro extasiante de realeza luminosa, ali no topo do muro, assistindo ao fim que estava prestes a acontecer lá embaixo. E assim entramos na nossa última etapa. Fase 5. A execução e a renovação. Chegamos ao grande clímax dessa linha do tempo escatológica. As portas estão fechadas, os registros dos livros da morte estão finalizados e o palco está montado. A deliberação terminou, agora é a hora da execução do juízo. O encerramento do cerco não é uma daquelas batalhas prolongadas, mas uma conclusão rápida, feita de fogo. Os eventos caem como peças de dominó. Os que estão de fora finalmente se dão conta de forma clara do que perderam. O fogo é soprado de Deus e consome a todos. E o texto original é super enfático ao afirmar: esta foi a execução do juízo. Tudo aquilo que foi meticulosamente anotado ao lado dos nomes durante os longos 1000 anos agora vira realidade. Só que esse fogo não serve apenas para executar a sentença, ele desempenha a dupla função de purificação em escala planetária. Montanhas nodosas e até mesmo a atmosfera derretem sob um calor intenso, fervente. O rescaldo dessa purificação ígnea é imediato. Assim que tudo é consumido, a destruição dá lugar na mesma hora à recriação. O texto documenta que a herança gloriosa e bela se abre, revelando uma terra que não está apenas limpa, mas inteiramente, completamente renovada e pronta para ser herdada. E diante da visão dessa herança renovada e perfeita, fechando com chave de ouro toda a vasta e intrincada cronologia de julgamento, queda, fogo e renascimento, o relato termina com uma exclamação extasiada, unânime, registrada em alta voz. Glória! Aleluia! Fala a verdade, é um encerramento mais do que triunfante para uma visão tão abrangente, não é? Chegando ao fim da nossa análise de hoje, o que fica muito nítido é o nível extraordinário de estrutura presente nesse relato de Sutton de 1850. A gente viu de perto como livros e normas guiam anos e anos de registros judiciais metodicamente elaborados e como a execução cósmica só acontece depois de uma consideração super deliberada que dura 1000 anos. Isso deixa uma reflexão profunda para quem acompanha o tema. O que um registro tão meticulosamente ordenado como esse nos ensina sobre a necessidade humana de que a justiça final não seja algo arbitrário? Uma justiça que precisa ser transparente, cronológica e que no fim das contas resulte invariavelmente em beleza e renovação cósmica. Vale muito a pena refletir sobre a escala dessa estrutura enquanto a gente digere a visão de hoje. Continue explorando, pessoal, e até a nossa próxima análise.